Boa noite, meus irmãos, aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Pedimos a todos neste momento, com um pensamento elevado ao Pai, ao Criador, ao nosso Mestre Jesus, que a Tua luz nos envolva, Senhor, neste instante, que a Tua luz chegue até os nossos corações, os corações de todos que estão em casa neste momento, acompanhando essa prece, e rogamos, Senhor, o Teu auxílio, para que nós, com o entendimento do Teu Evangelho, possamos aceitar a vontade de Deus, nosso Pai, em nossas vidas. E a todos neste momento que estão com seus corações apertados, sofridos pelas perdas dos seus entes queridos, possam receber o auxílio dos benfeitores amigos, para que assim o coração de todos tenha paz, que o coração de todos receba nesse instante de nossa Mãe Maria Santíssima a paz que necessitamos. Mestre Jesus, abençoe todo o nosso planeta Terra, o planeta que é governado por vós e que é escolhido para que o Senhor nos ensine a cada dia, através da Tua Palavra, que possamos, como aprendizes do Teu Evangelho, melhorar as nossas condições aqui na Terra. Nos abençoe hoje e sempre, Senhor. Nos envolva na Tua paz, na Tua presença e na presença dos benfeitores amigos que nos acompanham. Em Teu nome, em Teu poder e em Tua glória, Senhor. Que assim seja. A leitura de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, diferentes categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Dentre eles, há os que ainda são inferiores à Terra, física e moralmente. Outros são do mesmo grau e ainda há outros que são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente. A vida moral é quase inexistente. À medida que essa se desenvolve, a fluência da matéria diminui, de tal modo que nos mundos mais avançados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Que assim seja, Senhor Jesus. Prezados amigos, nesta noite, com esta lição, o estudo dos diferentes mundos, conforme apresentou Jesus, que há muitas moradas na casa do Pai, nós vamos ter hoje a palavra do nosso companheiro José Rivoredo, aqui de Goiânia, sobre a encarnação dos Espíritos em outros mundos. Que Jesus possa nos abençoar e fique então com a palavra do nosso irmão. Boa noite, muita paz a todos. Nosso Senhor Jesus nos envolva nesses instantes. Meu nome é José Rivoredo. É uma alegria estar aqui falando com vocês sobre um tema muito interessante, que é a encarnação em outros mundos. Um tema muito interessante que nos faz refletir sobre a grandiosidade de Deus, nosso Pai, né? Que é misericordiosamente justo e bom. Primeiro vamos fazer uma análise, observando aqui um pouquinho os planetas, pelo menos o nosso sistema solar, como nos mostra essa imagem aqui. Qual que é a nossa reação ante a grandeza do nosso planeta? Porque o nosso planeta é enorme, né? Gigante. Qual que é a nossa reação? É um planeta enorme, verdade. Mas será que nós conhecemos a proporção do tamanho entre os planetas do nosso sistema solar? Vamos tirar essa curiosidade aqui. Olha lá que interessante. Olha o tamanho do planeta Terra, que é gigante, né? No entanto, aqui você deixa claro que ele é maior do que Marte,
maior do que Vênus, né? Um pouco maior do que Vênus, bem maior do que Marte, bem maior do que Mercúrio, né? E Plutão, que é um planeta anão, está ali bem pequenininho ali do lado, acompanhando, né? Aí nós temos aqui agora, olha o planeta Terra. Observemos aqui o nosso planeta Terra, onde se encontra. Tanto que ele é pequenininho quando fica junto com o Netuno ou mesmo Urano. E o tanto que é pequenininho quando está perto de Saturno e Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar. Muito interessante, né? E o Sol? Olha a proporção de tamanho dos planetas perto do Sol. Nós vemos ali a Terra bem pequenininha. Olha lá a Terra agora, ó. A nossa gigante Terra bem pequenininha perto do Sol. E os demais planetas aqui também perto do Sol. Consegue imaginar algum astro maior que o Sol? Que nós vimos aqui que o Sol já é bem grande, né? Consegue imaginar algo ainda maior? Olha que interessante. Olha o tanto que o nosso Sol fica pequeno comparado à estrela Arcturus. Ele Sol é pequenininho, né? Aqui, Júpiter está numa proporção de 1 pixel, ou seja, um ponto nessa imagem. A Terra, nessa escala, se olhássemos dessa distância, ela estaria numa escala invisível. Nós não estaríamos vendo a Terra. Olha que interessante, se a gente pensar assim, um dia que a gente estiver viajando no espaço e o Sol estiver desse tamanho aqui, ó, não adianta se procurar o planeta Terra, porque ele vai estar numa escala invisível. Agora imagina, se Arcturus é enorme, como nós vimos há pouco, né? Vamos procurar Arcturus aqui, olha aqui Arcturus. Olha o tamanhozinho pequenininho que ele fica perto de Antares. E olha, gente, que agora é o nosso Sol, que está representado aqui como se fosse um pixel, um pontinho pequenininho aqui na nossa imagem. Júpiter agora, o maior planeta do nosso sistema solar, é que está numa escala invisível. Então, se Júpiter está numa escala invisível, e a Terra? Está no invisível do invisível, não é mesmo? Muito interessantes pensamentos. Agora façamos uma viagem pelo universo, partindo da Terra. Imaginemos que estivesse aqui, ó, partindo da Terra, nos afastando da Terra, olha lá, só afastando da Terra. Aqui é a órbita da Lua, mas afastando da Terra, lá, ó. Olha aqui a órbita da Terra, essa azul, né? Muito bem, aquela verdinha clarinha ali, a órbita de Vênus, a branquinha ali, a órbita de Mercúrio, Marte, a vermelhinha, e só afastando, afastando cada vez mais. Aqui a gente vê o nosso sistema solar, né? A distância. E aí agora, bem distante, só vê o brilho do Sol bem ali no centro, ó, mas já misturado com diversos outros brilhos de diversas outras estrelas, né? Bilhões de outras estrelas. E continuando nessa viagem, nós chegamos aqui, ó, na periferia da nossa galáxia, que é a Via Láctea. É aqui que nós nos encontramos, ó, bem na periferia da galáxia Via Láctea. E diversas outras galáxias, né, existem. Então aqui, por exemplo, é uma imagem de um aglomerado de galáxias. Então, vamos pensar uma coisa. Pensamentos passam em nossa mente ante a grandeza do universo, não é verdade? Sabemos que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inclusive, é a resposta da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quando pergunta: o que é Deus? E o Espírito de Verdade responde que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A pergunta é: existe vida em outros planetas? Essa pergunta que nós vamos conversar um pouquinho sobre ela agora. Bom, primeiro, o tema que vamos falar aqui é um tema voltado para a reencarnação, certo? E nós vamos ver especificamente hoje a encarnação nos diferentes mundos. Olha o que Jesus fala e foi descrito por João no capítulo 14, versículo de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Olha que frase interessante do Cristo, né? Que pode ter sido, assim, por muitos, ou mal interpretadas ou até não compreendidas. O que Jesus quis dizer com isso? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Qual é a casa do Pai? É o universo? Se for, existem então vidas em outros planetas?
E o Cristo ainda fala, se assim não fosse, já eu vou teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então vejamos, existem diferentes categorias de mundos habitados. Mundos primitivos, mundos de expiações e provas, mundos regeneradores, mundos felizes, e assim vai, uma escala, uma hierarquia. Agora, como nos diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, ele explica essa frase de Jesus, deixando claro da seguinte forma: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, os mundos, eles são moradas, escolas, enfim, correspondentes à necessidade evolutiva de cada espírito. O nosso planeta Terra, por exemplo, ele está numa escala, o nosso planeta está na escala de mundo de expiações e provas. E estamos, sim, passando por um período de transição planetária, né? Transitando para onde? Para mundo regenerador. Agora, em outros mundos, os espíritos também encarnam lá. Eles têm, como está nos deixando claro aqui, né? Eles são moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Se não, vejamos. Olha que interessante sobre as singularidades de alguns mundos. Passamos pela vizinhança, isso aqui é Camilo Flammarion, no livro Urânia. Olha o que ele nos diz. Passamos pela vizinhança de grande número de mundos bem diferentes da pátria terrestre. Uns pareceram-me inteiramente cobertos de água e povoados de seres aquáticos, outros unicamente habitados por plantas. Alguns se acham absolutamente desprovidos de água. São os que pertencem a sistemas idênticos ao da estrela Alfa de Hércules, privados de hidrogênio. Outros parecem em labaredas. Paramos perto de muitos de inimaginável variedade. Ele ficou surpreso, é a observação dele. Então, existem vários tipos de mundo. Nosso próprio planeta Terra, quando estava em formação, também foi assim, Uma nebulosa solar ali se destacou ali do Sol e aí resfriou-se no espaço, gelados, e com isso, com esse resfriamento, criou-se a crosta terrestre. Com a temperatura regulada ao ponto da água poder ficar em estado líquido, possibilitou também ali o surgimento de vida orgânica em nosso planeta. Então, passamos também por várias fases, Agora, olha que interessante, em relação aos planetas. Vamos falar aqui um pouquinho dos planetas do nosso sistema solar. Porque, como falamos, o nosso planeta também já passou por várias fases, Fase, por exemplo, primitiva, Primeiro de mundo em formação, depois mundo primitivo, ainda sem a encarnação dos seres humanos. E aí com o surgimento já da vida orgânica. Então já tínhamos, além do reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, E, conforme nos afirma Emmanuel no livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e também no Universo e Vida, livro de Irmão Áureo, psicografado por Hernani Trindade Santana. Ambos esses livros aí, então, foram publicados pela Federação Espírita Brasileira. Então, são informações trazidas que, por exemplo, o ser humano ele surgiu na Terra mesmo há aproximadamente 500 mil anos atrás. Então, aí o nosso planeta passou a ser um planeta de expiações e provas, porque já tinha a encarnação de seres conscientes aqui no planeta. Agora, olha que interessante essas orientações sobre cada mundo. O planeta Vênus, por exemplo, é o ponto intermediário, quem está falando isso é Georges, no livro, na Revista Espírita, foi publicada por Allan Kardec, na Revista Espírita de 1862. O planeta Vênus é o ponto intermediário entre Mercúrio e Júpiter. Seus habitantes têm a mesma conformação física que a vossa. Seus habitantes só se alimentam de frutas e laticínios. Eles são, na verdade, uma situação mais evoluída do que a nossa.
A velhice aí é o apogeu da dignidade humana, porque aproxima do fim desejado. Então existem humanidades em outros planetas. E aqui o interessante perceber é que Vênus está numa situação melhor um pouco do que a nossa. Por exemplo, lá não se alimenta mais de cadáveres, como aqui no planeta Terra nós ainda nos alimentamos. Então, e vários fatores, né, que mostram um grau evolutivo maior do que o do planeta Terra. Saturno. Olha que orientação interessante dada pela mãe de Chico Xavier. Né? Na última encarnação, ela foi mãe de Chico Xavier, que é a Senhora Maria João de Deus. Essas observações estão contidas num livro chamado Cartas de uma Morta, psicografada pelo Chico Xavier. Olha que interessante que diz aqui. Vi-me então numa superfície diversificada. A luz se espalhava por todas as coisas, mas o seu calor era menor, dando-me a impressão de frescura e amenidade. Então, Maria João de Deus está se referindo a Saturno. Onde as almas desejosas de perfeição e beleza estacionam, preparando-se para um glorioso porvir. Então, Saturno também é numa situação muito mais evoluída do que o planeta Terra. E olha que interessante, né? Saturno é aquele planeta que tem os anéis, né? Que são lindos quando a gente vê as imagens lá, como está aqui também no slide, os anéis de Saturno, né? Agora, olhem o destaque aqui para esse aspecto da humanidade de lá. As almas são desejosas de perfeição e beleza. Ali são paragens que esses espíritos estão ali em processo evolutivo também. E eles estão preparando, como nos afirma aqui Maria João de Deus, para um glorioso porvir. Muito bonito, né? Muito bem. E Marte? E Marte? Camilo Flammarion aqui nos fala isso, fala sobre Marte no livro Urânia. Ele fala que os habitantes de Marte são muito superiores aos da Terra, pela sua organização, pelo número e pela delicadeza de seus sentidos, e pelas faculdades intelectuais. A luz ali é menos viva, estando o planeta mais afastado do Sol do que a Terra. O nervo óptico é mais sensível. Olha, então a visão deles deve ser bem diferente da nossa, né? Tudo se contém na natureza. E a situação deles também física é um pouco diferente da nossa. Eles são mais etéreos, não tão físicos, materiais quanto nós somos, né? E eles se alimentam mais também da própria respiração, vamos assim dizer. Não é um mundo tão físico e com necessidades tão ainda físicas quanto a nossa. Muito bem. Agora Júpiter. Vamos dar um destaque especial aqui para Júpiter, que é o planeta mais evoluído, né, onde a humanidade está mais evoluída aqui do nosso sistema solar. Essas observações estão contidas na Revista Espírita de 1858, né, que Allan Kardec publicava mensagens, né, que eram trazidas pelos espíritos superiores. Olha que informação interessante. De todos os planetas, o mais adiantado sobre todos os aspectos é Júpiter. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porquanto só tem bons espíritos. Pode fazer-se uma ideia do estado feliz de seus habitantes, pelo quadro que demos de um mundo habitado apenas por espíritos de segunda ordem. Então, se o que vimos até agora foram quadros de planetas que traziam espíritos de segunda ordem, agora imagina como seria Júpiter, aonde só tem bons espíritos. Então é algo, às vezes, para a gente difícil de compreender. Mas nós tivemos uma graça, que foi a de receber informações mais detalhadas de Júpiter, onde é a habitação de Mozart, quando esteve encarnado aqui. Aquele músico, o Mozart, é um espírito realmente evoluído e veio por missão aqui no planeta, no período que ele conviveu aqui conosco, e retornou às suas paragens em Júpiter, que é onde tem sua habitação. Se não, vejamos, olha que interessante o que ele nos informa. Mozart.
baseado no artigo Conversas Familiares de Além Túmulo, lá na Revista Espírita de 1858. 1858, Paris, França. Há alguns anos, ocorreram comunicações com o espírito Mozart e elas foram registradas. É interessante a concordância perfeita existente entre as respostas contidas e as que foram dadas por outros espíritos. Sobre tal comparação, chamamos a atenção dos nossos leitores, que dela tirarão as conclusões que julgarem mais certas. O que é melodia? Para você, muitas vezes, é uma lembrança da vida passada. Teu espírito recorda aquilo que presenciou num mundo melhor. No planeta em que habito, Júpiter, a melodia é em toda parte. No barulho da água, no estalar das folhas, no canto do vento. As flores sussurram e cantam. Tudo torna os sons melodiosos. Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. Aqui moram pessoas boas. Conquistaram este planeta por suas virtudes. Eles escolheram cantar a Deus. Com isso, a música religiosa ajuda a elevação da alma, para que possamos crescer cada vez mais. Como gostaria de mostrar esse mundo para vocês. Aqui somos tão felizes, dessa forma poderia inspirá-los. Todos somos caridosos, tudo é muito belo, e a natureza é tão admirável. Que beleza! Por isso que em Júpiter, todos temos o desejo de estar com Deus. Coragem, coragem, acredita em minha comunicação espírita. Sou o mesmo que aqui me encontro. Desfruto do poder de vos dizer o que sentimos nesse grandioso lugar. Eu espero, com isso, poder inspirar bastante o amor ao bem, para que vocês também sejam merecedores desta recompensa e possam presenciar essas maravilhas. Nossa música não é a mesma da Terra. Nenhuma música daí é parecida com a que temos aqui. Para que vocês possam ter uma ideia, é divina. Oh, felicidade! Gozo de semelhantes harmonias. Luta, coragem. Nós não possuímos instrumentos. Os cantores são as plantas e as aves. O pensamento compõe e ouvimos sem precisar de algo material, sem o auxílio da palavra, e isso a uma longa distância. Nos mundos superiores, isso ainda é mais belo. Vocês gostariam de saber qual é o tempo de duração de vida de um espírito encarnado em outro planeta, que não seja na Terra? Eu vou lhes contar. Curta nos planetas inferiores, mas longa nos mundos como esse, em que tenho a felicidade de estar. Em Júpiter, ela é em média de 300 a 500 anos. Nós pedimos para reencarnar. Permanecer na condição de espírito nos deixaria estacionados, e o que desejamos é poder progredir no caminho a Deus. Então, para mim, não há alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra, a menos que seja em missão, pois assim poderia avançar. Acreditem, estou aqui. Sou feliz. Existem mundos melhores que a Terra. Confie em Deus. Chamem-me mais vezes. Seria ótimo conversar com músicos daí. Ficarei feliz em ensiná-los e em contribuir para a vossa melhoria, auxiliando a evoluírem cada vez mais. Muito bem, maravilha, né? Maravilha. Muito interessante essas informações. Então, existem encarnações em outros mundos, como aqui nós vimos aí o relato, o depoimento aí mesmo, né? Vamos assim dizer, de Mozart. E a nossa Terra, a nossa querida morada, o nosso planeta Terra, que serve para nós como uma bendita escola, como, por vezes, também um bendito hospital, como um bendito lar, né? Uma morada, até também uma penitenciária, para muitos, né? Então, nós estamos em processo evolutivo aqui no planeta,
como falamos no início, nós estamos transitando, né? O nosso planeta, a nossa humanidade, está transitando de planeta de expiações e provas para planeta regenerador. É uma intermediação antes de se tornar um planeta feliz. Então, nesse planeta Terra, é evidente que aqueles que não estarão compatíveis com a situação de um planeta, com a vibração, com a necessidade que os espíritos têm num planeta regenerador, eles realmente serão o quê? Remanejados, reconduzidos a planetas que se enquadram mais na sua condição, na sua necessidade evolutiva. Olha que interessante em relação ao nosso planeta Terra, né? Aqui nós temos uma mensagem de Emmanuel, do livro Roteiro. Esse livro foi um livro publicado em 1952. Mas olha, de portas abertas à glória do ensino, a Terra, nas linhas da atividade carnal, é realmente uma universidade sublime. Então, você vê, é uma outra forma de ver a Terra, né? Como uma universidade sublime para todos nós encarnados, funcionando em vários cursos e disciplinas. Com 2 bilhões de alunos aproximadamente, que é o que tinha realmente aproximadamente em 1952, né? Porque depois é que a nossa população mundial de encarnados ela foi aumentando. Então, em 2000 já estávamos em 6 bilhões de habitantes. Em 2011, 7 bilhões de habitantes. Então, atualmente nós temos mais de 7 bilhões e meio, entre as 7 bilhões e meio aí, e já se aproximando mesmo a 8. Agora, naquela época era isso. Então, é bom ver assim, que todos nós somos alunos dessa escola bendita, dessa universidade sublime, como está nos falando Emmanuel aqui, né? Todos matriculados nas várias raças e nações, nas necessidades que temos de evoluir. Naquela localização, naquela raça ou nação que vai nos dar condições de aprendizado, de evoluir naquilo que precisamos. E assim por diante, né? Então é muito interessante observar por esse ponto de vista, né? Ver o planeta Terra como uma sublime morada. E também nos faz refletir sobre a importância de aproveitarmos a nossa encarnação. Aproveitarmos essa oportunidade bendita, essa universidade sublime, como diz Emmanuel aqui, né? Para que a gente possa observar, identificar, discernir até as oportunidades que temos para fazer o bem e aproveitar o máximo disso. Porque o nosso processo evolutivo, nós estamos realmente, como falamos, numa universidade. Quem vai para uma universidade não vai para passear, né? Quem vai para uma universidade vai para realmente estudar, aprender, se desenvolver. E é a mesma coisa que temos que pensar em relação à nossa encarnação. Nós sempre temos aquilo que precisamos. Deus, nosso Pai, nos ampara a todos, até porque, por ser misericordiosamente justo e bom, nunca colocará, por exemplo, em nossos ombros pesos superiores às nossas forças. Então, qualquer situação que estejamos passando, a gente tem que primeiro lembrar, Deus nosso Pai nunca coloca em nossos ombros pesos superiores às nossas forças. Portanto, qualquer dificuldade que eu esteja passando, eu tenho condições de superá-la. Talvez uma convicção também, de toda e qualquer dificuldade, ela, na verdade, é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento íntimo, né? do nosso, de ascendermos nessa escala evolutiva. E, da mesma forma, atentos a todas as oportunidades que nos são concedidas, em todos os instantes, como se a gente ficasse mais atento às oportunidades para fazermos o bem. O próprio Cristo já tinha resumido para nós que deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Inclusive afirmando que todas as leis e profetas estavam reunidas nesse ensinamento, nesse mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando a gente busca cumprir esse mandamento maior e reconhece que estamos numa universidade sublime, em aprendizado, em desenvolvimento, nos faz realmente refletir sobre aproveitar melhor a nossa própria vida, né? Agradecendo que esse sentimento de gratidão pela vida ele tem que realmente surgir em nós, uma alegria sincera, profunda,
por essas oportunidades, por Deus nos conceder a oportunidade de recomeço em todas as situações, né? Mesmo na atual encarnação que nos encontramos, quanto em outras encarnações que aqui teremos, ou mesmo no futuro em outros orbes também. Nós vamos aqui dar algumas dicas de alguns livros muito interessantes, como, por exemplo, esse livro sobre Jesus. Esses 4, inclusive, são livros publicados pela editora Alta de Souza. O livro Jesus é uma pesquisa em várias obras sobre o que os espíritos superiores falam sobre Jesus. Informações interessantíssimas, que ele é o nosso governador do nosso planeta. Então, é um espírito crístico que governa a nossa humanidade, né? Que é responsável por essa nossa humanidade aqui no planeta Terra. Assim como outros planetas, também têm os seus espíritos crísticos que os acompanham, que os tutelam, né? E se responsabilizam pela evolução daquelas humanidades. O nosso espírito crístico se chama Jesus. E aí tem livros maravilhosos como aqui O Mundo Espiritual, também mostrando essa outra dimensão da vida, né? O mundo espiritual. Deixai vir a minhas criancinhas, também é uma pesquisa maravilhosa, falando o que os espíritos superiores orientam sobre como evangelizar crianças de 0 a 6 anos. O livro Adolescência, um desafio para pais e educadores. Então são livros interessantíssimos que nos falam sobre assuntos importantes sobre a encarnação. Então nós temos que focar a nossa encarnação aqui no nosso planeta, né? Mas assim, nós passamos por fases diversas. Nós vimos aí que nos mundos inferiores, como Mozart explicou, a encarnação é mais curta, né? Mais curta. Então, e realmente, nossa vida passa muito rápido. Vocês lembram que naquele vídeo ele colocou que a encarnação lá em Júpiter é em torno de 300 a 500 anos. E é diferente, né? Diferente da forma com que vivemos aqui. E aí a gente quer concluir com essa reflexão sobre aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo já tinha nos afirmado. Foi descrito por João, né, pelo evangelista João, no capítulo 14, no item de 1 a 3. Aí nós vamos pegar só o trechinho aqui agora para a gente fechar, que é a afirmação do Cristo de que existem, ou melhor dizendo, até lendo aqui mesmo, né, há muitas moradas na casa de meu Pai. Se a casa do Pai, de Deus nosso Pai, é todo o universo, porque Ele é a inteligência suprema, causa primária de tudo, de todas as coisas, esse universo existem muitas moradas. Nessa casa de Deus nosso Pai, existem muitas moradas, muitas universidades sublimes. E, enfim, e a nossa, nós temos que aprender a valorizar e reconhecer a importância de nossa encarnação. Muita paz a todos, meus irmãos. Que nosso Senhor Jesus nos envolva, transmitindo a paz para nós, mas também aquele sentimento profundo de alegria, de gratidão a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida, da encarnação nessa universidade sublime, nos dando forças para que a gente continue caminhando firme nessa ascensão evolutiva em que nos encontramos. Graças a Deus. Colocar o remédio necessário a cada um que está doente, necessitado, com toda a força natural do mundo espiritual. Abençoai sobre aqueles que estão no meio de dor, sofrendo, possam receber também, neste momento, onde estiver, o remédio necessário para a sua vida. Dependendo da sua fé, receberás o paraíso. Que o laboratório divino de luz do Mestre Jesus derrame esse bálsamo divino, todas as dores, o sofrimento, as angústias do coração, a paz, a saúde, a prosperidade da vida. Assim seja. Assim, com essas vibrações, com
as palavras do Evangelho de Jesus, nós vamos encerrando a nossa reunião de hoje, agradecendo a todos pela presença, pela sintonia espiritual, com os espíritos amigos, os benfeitores da nossa casa, que possamos todos nós, da mesma forma, sermos abençoados pelo Mestre Jesus nas nossas necessidades, as necessidades materiais e espirituais, porque a saúde, a paz, a harmonia, a confiança em Deus, o Senhor nos dá, nos oferece, porque Ele é o governador espiritual da terra e conhece cada um de nós com as nossas necessidades. Vamos agradecer a Jesus, que é o mentor espiritual da terra, é aquele que nos concede força para a nossa fé, coragem para as lutas que precisamos vencer. E, Senhor Jesus, que possamos confiar cada dia mais na Tua bondade divina, no Teu amor para com todos nós do planeta Terra, mas que a Tua influência amiga, que a Tua paz possa abranger a todas as criaturas, as que estão desesperadas, as que estão doentes, aqueles que não têm esperança. Mestre Jesus, que a Tua luz possa se fazer sempre na nossa terra, no nosso conviver, na nossa vida. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja.